Eu achei um segundo celular escondido no quarto do meu namorado. Eu nunca fui de mexer nas coisas dele. Sempre achei que, se você precisa invadir o espaço do outro, já tem algo errado ali. Só que naquele dia, não foi curiosidade, foi acaso. Eu estava no quarto dele sozinha, procurando um carregador, porque o meu tinha quebrado. Abri a gaveta da mesa, depois outra, até que puxei uma mais travada. Quando forcei um pouco, ela abriu de uma vez. E no fundo, embaixo de algumas roupas, tinha um celular. Não era antigo, não era quebrado, não era esquecido. Estava desligado, mas limpo, como se fosse usado com cuidado. Aquilo me deu uma sensação estranha na hora, porque não fazia sentido ele ter um segundo celular escondido. Eu fiquei alguns segundos olhando, tentando decidir se deixava ali e fingia que nunca vi. Ou se ligava. No fim, eu liguei. Demorou alguns segundos até a tela acender. E não tinha senha. Isso foi o que mais me deixou desconfortável. Era como se não fosse feito pra esconder completamente. Só pra não ser encontrado. Quando abriu, não tinha foto, não tinha rede social, não tinha nada pessoal. Só um aplicativo de mensagens e outro de notas. Eu abri o de mensagens primeiro. Tinha várias conversas. Nenhuma com nome real, só iniciais ou números. E o conteúdo não parecia nada com a vida que eu conhecia dele. Não era conversa de relacionamento, não era amizade. Eram combinações, horários, locais, valores, frases curtas, diretas. Confirmado pra hoje, mesmo lugar, traz o pacote completo. Meu coração começou a acelerar porque aquilo não era normal. Não era explicação simples. E quanto mais eu descia as conversas, mais claro ficava que aquilo não era algo isolado. Era rotina, frequente, organizado. Eu abri o aplicativo de notas em seguida. E foi ali que a coisa ficou realmente pesada. Tinha uma lista. Datas, nomes, endereços, valores pagos. Alguns com observações do lado. Pontual, não confiável, repetir semana que vem. Aquilo parecia um registro de trabalho. Mas não um trabalho comum. Era detalhado demais, calculado demais. E não tinha nada a ver com o emprego que ele dizia ter. Eu desliguei o celular na hora que eu vi a porta da frente abrir. Coloquei exatamente no mesmo lugar. Fechei a gaveta e tentei agir normal. Quando ele entrou no quarto, me deu um beijo como se nada estivesse acontecendo. Perguntou se estava tudo bem, se eu queria sair pra comer. E foi aí que bateu mais forte. Ele estava completamente tranquilo. Nenhum sinal de que escondia algo daquele tamanho. Nenhuma tensão. Era como se existissem duas versões dele. E eu só conhecesse uma. Eu tentei observar nos dias seguintes sem confrontar. Prestar atenção em horários, saídas, desculpas. E comecei a perceber padrões. Ele dizia que ia trabalhar, mas os horários não batiam com o que eu tinha visto nas mensagens. Às vezes saía tarde, voltava de madrugada, sempre com explicações simples demais. Trabalho acumulado, cliente difícil, resolvendo problema. E eu comecei a perceber que eu nunca tinha realmente questionado aquilo antes. Eu só aceitei. Depois de uma semana, eu não aguentei mais. Esperei ele sair, fui direto na gaveta e peguei o celular de novo. Dessa vez, fui mais fundo. Abri uma conversa recente e encontrei algo diferente. Um endereço que eu reconhecia. Era perto da minha casa. Muito perto. E tinha uma mensagem logo abaixo. Mesmo horário de sempre, ela não desconfia. Aquilo me gelou completamente. Porque não era só uma vida dupla distante. Estava acontecendo ao meu redor. Eu fui até o endereço naquele mesmo dia. Não entrei, não fiz nada impulsivo. Só fiquei observando de longe. Era uma casa comum, aparentemente vazia, mas com movimento discreto. Pessoas entrando e saindo em horários espaçados. E, em um momento, eu vi ele. Entrando como se fosse rotina. Sem pressa. Sem olhar pros lados. Aquilo confirmou tudo que eu já sabia. Mas não queria aceitar. Eu voltei pra casa com a certeza de que precisava confrontar. E quando fiz, ele não negou. Não tentou inventar desculpa. Só ficou em silêncio por alguns segundos e disse: "Você não devia ter mexido nisso." Eu perguntei o que era aquilo, quem ele realmente era, o que ele fazia. E a resposta veio seca. Ele levava uma vida paralela. Um trabalho que não podia misturar com a vida pessoal. Disse que aquilo não tinha nada a ver comigo. E que eu estava mais segura sem saber. Naquele momento, eu entendi que não era só mentira. Era escolha. Ele escolheu construir duas vidas completamente separadas. E me manter em uma versão controlada da realidade. Eu fui embora naquele mesmo dia. Sem discussão longa. Sem tentar entender mais. Porque algumas respostas só pioram as coisas. Mas o que não saiu da minha cabeça foi outra coisa. Porque dias depois, eu recebi uma mensagem de um número desconhecido. Só uma frase. Agora que você sabe, ele não é o único com outro celular. Você teria ignorado. Ou começaria a questionar tudo ao seu redor.